A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o presbítero José Roberto e eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz assim: Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Então, essa é uma palavra de Deus que veio ao meu coração e eu quero compartilhar com você neste momento que está aí do outro lado, talvez esperando uma resposta de Deus. E esta palavra pode ser a sua resposta. O tema da minha mensagem diz assim: Como restaurar sua fé em Deus que foi abalada. Como anda a sua fé? Você tem exercitado a tua fé? Então, neste momento, Deus vai falar contigo através desta palavra. Esta palavra nos ensina uma coisa, que o conhecimento das Escrituras influi em nossa atitude para o presente e para o futuro. Quanto mais saibamos do que Deus fez no passado, maior será a confiança que vamos ter a respeito do que Ele fará nos dias vindouros. Nós devemos ler a Bíblia com diligência para fortalecer nossa confiança no fato de que a vontade de Deus é o melhor para nossas vidas. Sua fé costumava ser forte por um tempo em sua vida? Você confiava em Deus, ia à igreja, lia a Bíblia e orava pelos outros? Amém. Mas em algum momento, da sua vida, as circunstâncias fizeram com que você acreditasse que não podia mais confiar em Deus. Mas ainda assim você ainda acredita em Deus, mas está lutando para acreditar na bondade de Deus. E eu quero aqui compartilhar com você 5 passos práticos que vai te ajudar a restaurar a sua fé quando você começar a perdê-la. Amém? Então, quero te falar de 5 coisas que vai te ajudar a fortalecer a sua fé. Talvez você, neste momento que está me ouvindo, perdeu a sua fé ou está fraco espiritualmente falando. Talvez a sua fé ela está tão fraca que você não consegue mais seguir na direção de Deus. Então, Deus vai falar contigo através desses 5 passos para que você possa fortalecer a sua fé. E o primeiro passo que eu quero te ensinar é ler a história de fé na Bíblia. Como assim, presbítero? Algumas vezes o problema é que não queremos ler a Bíblia, mas lá em Romanos, capítulo 4, capítulo 15, versículo 4, nós acabamos de ler, nos diz: meu irmão, minha irmã, nós acabamos de ler esse texto, mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, você está nessa situação hoje, esperando pacientemente, e sua fé em Deus está por um fio, porque Deus não cumpriu essa promessa. Talvez Deus tenha falado contigo, mas você não tenha aberto seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Talvez a sua fé está acabando porque você acha que Deus não cumpriu promessas
que ele nem fez para você, eu quero encorajá-lo a ler sobre algumas pessoas no Antigo Testamento, alguns exemplos para você entender um pouco o que é fé. Primeira pessoa, primeiro exemplo, lembra de José? Passou 13 anos de sua vida na prisão antes que Deus cumprisse o seu propósito na vida dele. Outro exemplo, Noemi e Ruth perderam entes queridos e tinham todos os motivos do mundo para se decepcionar com Deus, mas Deus usou a situação que elas viviam, que elas estavam passando, para dar a Ruth um marido cujo nome era Boaz. Quer ver outro exemplo para fortalecer a sua fé? Davi, no Salmo de 22, diz lá que Deus, por que o Senhor esqueceu de mim? Davi também tinha todos os motivos do mundo para perder a sua fé, mas nem assim ele esmoreceu, ainda que por um momento, meu irmão, minha irmã, em suas vidas, eles entraram em conflito com sua fé, mas Deus cuidou de cada uma dessas pessoas, todas as vezes. Então eu quero te dizer aqui neste momento, não fique em conflito com sua fé. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar dessa circunstância que você tem passado. Deus pode fazer isso por você também, como fez com essas pessoas no passado. Amém? Segundo motivo para que você possa fortalecer a sua fé: envolva-se com pessoas de fé. O que é isso, presbítero? Como eu faço isso? Conviver com pessoas que estão confiando em Deus e dão testemunho daquilo que Deus fez em suas vidas. Isso é muito importante. Então, comece a andar com pessoas que estão confiando em Deus o tempo todo, independente do que elas estão vivendo ou passando. Pessoas que dão testemunho do que Deus fez na vida delas e do que Deus está fazendo. Quando você convive com outras pessoas que têm fé e confiam em Deus, isso vai encorajá-lo a esperar pelas promessas de Deus em sua vida. Terceiro passo, para que você possa ter a sua fé fortalecida. Identifique quando sua fé começar a ficar por um fio. Mas como eu vou identificar, presbítero? Qual foi ou qual é o motivo do bloqueio em sua vida, em sua relação de fé com Deus? O que aconteceu? O que está acontecendo para que você enfraqueça na sua fé? Talvez seja algo que você esperava que Deus fizesse por você e não foi do jeito que você planejou, não é verdade? Talvez houve alguma perda na família, talvez uma relação que fracassou ou qualquer outra circunstância que esteja acontecendo na sua vida. Talvez isso esteja enfraquecendo a sua fé. Talvez você está perdendo a sua fé por causa de alguma dessas circunstâncias ou outras. Quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, nós não temos o direito de ficar irados com Deus e perder a nossa fé nele. Mas por que, presbítero? Sabe por quê? Porque Deus nunca nos prometeu que nos daria aquilo que queremos. E é assim mesmo. Muitas das vezes nós achamos que Deus é obrigado a nos dar aquilo que nós queremos. Mas não foi isso que Deus fez. Deus não nos prometeu isso. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável.
Então nós temos somente que agradecer a Deus. Não importa o que aconteça, Deus sempre quer o melhor para nossas vidas. Deus quer sempre o melhor para você, meu irmão. Deus quer sempre o melhor para você, minha irmã. Então, descanse o seu coração, porque aquilo que você tem orado, talvez você não receba da forma que você quer, mas Deus sabe o que nós precisamos, quais são as nossas necessidades. E tudo que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. Quarto motivo para que eu possa fortalecer a minha fé, para que você possa fortalecer a sua fé. Pratique a gratidão. Mas aí você vai dizer, talvez neste momento, eu entendo, mas isso é difícil, presbítero, para mim, porque eu não sinto mais a presença de Deus na minha vida. Eu entendo, mas muitas vezes somos ingratos com Deus. Sabe por quê? Porque nós focamos apenas naquilo que Deus não está nos dando ou fazendo. Às vezes a gente foca somente naquilo que nós queremos, somente naquilo que Deus não está nos dando. Às vezes nós focamos somente naquilo que Deus não está fazendo em nossas vidas, porque nós queremos sempre que Ele faça a nossa vontade. Nós queremos sempre que Ele faça aquilo que a gente pede a Ele. Né? Lembra do povo de Israel? Sabe o que manteve esse povo no deserto por 40 anos? Talvez você já ouviu falar, talvez você já leu essa passagem lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus que foi tirado com mão forte lá do Egito e Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, mas eles ficaram por 40 anos no deserto. Sabe por quê, meu irmão ou minha irmã? A murmuração, a reclamação e a ingratidão com Deus. O povo de Israel, eles eram abençoados, a roupa deles não envelheceram, descia maná do céu, Deus fazia a água sair da pedra. Durante o dia andava uma nuvem sobre eles por causa do calor, e à noite uma coluna de fogo por causa do frio. Eles viam o milagre de Deus acontecer na vida deles o tempo todo, mas ainda assim eles eram ingratos com Deus. Eles estavam sempre murmurando, sempre reclamando, e por isso eles ficaram 40 anos no deserto. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você também tem murmurado, talvez você tenha reclamado com Deus, porque Ele não te deu aquilo que você quer, aquilo que você tem pedido a Ele. Não seja ingrato com Deus. Agradeça a Deus pelo que Ele já fez na sua vida, pelo que Ele já te deu, e descanse o seu coração, porque tudo que Deus faz em nossas vidas sempre é para o nosso bem. Deus sempre quer o melhor para mim e para você. Então, seja grato a Deus. Não murmure, não reclame como o povo de Israel. E aí eu te pergunto, você quer ficar preso nessa sua situação atual que você está vivendo agora? Pare e pense um pouco. Se você continuar assim, murmurando, reclamando e sendo ingrato ou ingrata com Deus, com certeza vai ser isso que vai acontecer na sua vida. Assim como o povo de Israel que ficou 40 anos no deserto, você também vai ficar preso, presa a essa situação que você está vivendo atualmente. Mas
Eu te digo uma coisa: se você quer que Deus leve você para o próximo nível, pratique a gratidão. Seja grato a Deus. Somente agradeça, independente da situação, da circunstância que você está vivendo agora. Agradeça a Deus. Tenha um coração grato a Deus. Amém. Quinto passo, para que você possa ter a sua fé fortalecida. Desenvolva uma rotina matinal ou diária, assim melhor dizendo. Como assim, presbítero? Talvez você deve estar falando: eu não quero estudar a Bíblia, não tenho nenhuma motivação para fazer isso. Muitas das vezes eu costumo dizer que o alimento para nossas vidas é a palavra de Deus, é a oração, é o jejum, é a busca incessante a Deus. E aí, muitas das vezes, o inimigo tira isso de nós, nos coloca desânimo para ler a Bíblia, começa a colocar na nossa cabeça que nós não vamos conseguir, coloca sono quando estamos lendo a palavra de Deus, né? Mas você tem que encontrar motivação para fazer isso. E qual motivação é essa? É a presença de Deus. Porque quando nós começamos a ler a palavra de Deus, quando nós criamos uma rotina diária na nossa vida para ler a palavra de Deus, isso nos motiva. Eu costumo dizer, eu aprendi nessa minha caminhada na presença de Deus, que um dia sem ler a Bíblia, sem ler a palavra de Deus, é um dia perdido. Então, quero te dizer, crie uma rotina diária na sua vida. Crie motivação para fazer isso. Eu quero aqui até te dar uns exemplos, alguns modelos simples para você fazer essa rotina. Primeira coisa, confesse o seu pecado. Deixe Deus mostrar ao seu coração se há algo que você precisa confessar. Ore por outras pessoas. Isso vai te ajudar a focar em outras pessoas e tirar o foco de si mesmo. E você não vai focar na sua situação. Talvez você está tão preocupado com a sua situação, você está tão focado ou focada na sua situação, que isso tem te impedido de orar. Talvez você está buscando somente o seu eu. Comece a orar, interceder por outras pessoas, e isso vai tirar o foco de você um pouco. Ore também por você mesmo. Peça a Deus pelo que quer que seja, que você confia que Ele fará, e não desista da oração só porque Deus ainda não fez aquilo que você espera. Isso acontece muitas das vezes. Começamos a orar, a buscar em Deus, mas em certo momento nós acabamos desistindo de orar porque Deus ainda não fez aquilo que nós queremos, o que nós estamos esperando. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai fazer a vontade dele nas nossas vidas. Como eu venho falando do início, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Leia também, estude a palavra de Deus. No Salmo 119, versos 105, diz a palavra de Deus que ela é lâmpada para os meus pés, e é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. E eu quero concluir essa minha mensagem te dizendo uma coisa:
Se você está em um período em que está lutando para ter fé e confiança na bondade de Deus, quero te dizer uma coisa: é apenas um período. Isso vai passar, meu irmão. Isso vai passar, minha irmã. Creia em Deus. Creia na vontade de Deus para sua vida. Não desanime por causa dessa circunstância, por esse problema que você tem passado ou que você passou. Não desfaleça na sua fé. Não deixe que o inimigo tire isso de você, porque é tudo o que ele quer, que você desfaleça na sua fé, porque fazendo isso, ele consegue fazer com que você tire o foco de Deus e comece a focar só em você, só em coisas que você acha que Deus é obrigado a te dar. Mas Deus sempre quer o melhor para mim e para você. E eu quero te dizer, Deus quer o melhor para você. Volte a fazer coisas simples que você fazia antes, como confiar em Deus, acreditar nele e amar a Deus que te salvou. Ame a Deus, confie nele, acredite, busque a Deus o tempo todo sem cessar. Crie uma rotina na sua vida, espiritualmente falando. Comece a ler a palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito e até mesmo para o nosso corpo. E no livro de Marcos, capítulo 11, verso 24, diz assim: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, credes que o recebereis e tê-los-eis. Tudo que você pedir a Deus em oração, creia que você recebeu. E quando você crê que você recebeu, você vai ter o que você tem pedido a Deus de acordo com a vontade dele, não com a sua vontade. Faça essa pequena oração comigo neste momento. Repita junto comigo. Senhor, me perdoe por me afastar de ti. Com a tua ajuda, eu me comprometo, Senhor, a me reconectar contigo. No nome de Jesus Cristo, assim eu oro e te agradeço por tudo, meu Deus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus Cristo. Amém.